Fernando, eu gostaria de saber qual é o seu programa para a área da cultura em São Paulo. Nós fizemos muita coisa, tanto na prefeitura, começando pela virada cultural, quanto no Estado em benefício da cidade, como é o caso do Museu do Futebol, como é o caso do Catavento, que é um museu de ciência e tecnologia para crianças, muitas coisas, fábricas de cultura, Centro Cultural da Juventude, etc. Queria saber qual é o seu programa. Agora, não me venha que a questão social, isso aqui. Eu quero saber concretamente qual é o programa na área da cultura. Serra, eu sei que você não liga para a questão social. É do teu perfil desconsiderar essa questão. Por isso que você desconecta a questão ambiental da questão social. Divida 28 por 8, Serra. Você vai encontrar 3.500 casas por ano. Eu estou seguindo o teu número e dividindo pelos 8 anos que vocês governaram a cidade. Matemática você entende bem. Divida 28 por 8, você vai chegar no número que eu apresentei. A área da cultura também está relacionada com a questão social, porque a ideia é levar mais cultura para a periferia. Hoje há uma vida vibrante na periferia. Os jovens querem participar da cultura da cidade e nem sempre recebem apoio do poder público. Nós fizemos um programa de iniciativa de um vereador do PT chamado VAI. Nós queremos expandir o VAI, inclusive criar o VAI 2, que é estender o período pelo qual os grupos artísticos recebem recursos municipais. Queremos trazer com muito mais força os pontos de cultura. A cidade não adere aos programas do Ministério da Cultura. Isso prejudica a cidade como em várias áreas. Assim como não vem o Minha Casa Minha Vida para cá, assim como não vem as UPAs para cá, assim como não vem os programas de educação para cá, também na área da cultura há grandes empreendimentos, grandes programas federais que não chegam à população porque a prefeitura se fechou a parceria com o governo federal. Você mesmo não consegue citar no seu programa. Nós estamos há 60 dias em campanha, você não cita uma única parceria que você deseja fazer com o governo federal. E, mais que isso, nós queremos construir centros culturais na periferia. Nós prevemos 2 centros culturais, de grande porte, nos moldes do Centro Cultural da Vergueiro, um na Zona Sul e um na Zona Leste. Essas regiões da cidade estão vibrando de cultura e precisam do nosso apoio para florescer ainda mais. 1 minuto para a réplica. Olha, como sempre, desculpe a insistência, não respondeu a pergunta. É claro que a cultura é eminentemente uma ação de natureza social. Só que o hábito petista, e o seu, Fernando, me desculpe a franqueza, é tudo, não, tem que ver a questão social primeiro, etc. Tal, e não tem nenhuma proposta. A questão social fica esvaziada. O PT não fez nada em matéria de desenvolvimento e urbanização de favelas. Nada. A moradia não é apenas casa construída. Moradia é asfaltamento, água, luz, energia elétrica, é escola técnica, é saúde. É só olhar o que foi feito em Paraisópolis, o que foi feito em Heliópolis. Ganhamos prêmios internacionais nessa matéria. Quanto à cultura, tudo que nós fizemos foi a cultura para o conjunto da cidade de São Paulo. Da virada cultural, as fábricas de cultura, todas nos bairros mais afastados. Ao CCJ, que nós vamos fazer agora em toda a cidade, feito lá na Vila Nova Cachoeirinha. Enfim, ações concretas, positivas para a cultura na cidade. 1 minuto para a réplica. Olha, quem criou o programa CEL na cidade de São Paulo foi a nossa administração. E se não fosse a licitação feita, a desapropriação dos terrenos, no final da gestão da Marta, nós não teríamos os 45 CELs existentes. Fizemos 21 e licitamos 24. Construídos os 45, Serra Kassab paralisaram o programa. Não há uma referência ao programa CEL no programa de governo do Serra. Eu pretendo construir 20. E por que eu quero construir CELs? Porque lá tem teatro, lá tem quadra poliesportiva, lá tem biblioteca de primeira grandeza, ou seja, lá tem todo o acervo necessário para promover a cultura nos bairros, coisa que não existia antes do programa CEL. Então, não reconhecer isso é uma temeridade. Outra coisa importante, eu levei educação de tempo integral como ministro da Educação para 32 mil escolas públicas. Segundo turno, basicamente esporte e cultura. E eu vou trazer forte para cá o Mais Educação pela educação de tempo integral. Muito obrigado, senhores. Conveniados, parcerias para a recuperação dos dependentes. E vamos dar guerra ao crack. Não vou contemporizar nessa matéria.
O crack é uma tragédia para os jovens, para suas famílias e aumenta o crime. E o PT, em 8 anos de prefeitura, não fez nada. No governo federal não fez nada. Nós fizemos e vamos fazer mais. A tréplica em 1 minuto. Olha, Serra, em recente entrevista na CBN, você disse o que ia fazer para combater o crack e assustou toda a população de São Paulo. Você disse que na escola, onde frequentam os pobres, nas escolas públicas, você ia colocar agentes da FEBEM dentro para monitorar quem tem propensão a consumir drogas. Você falou isso na CBN, isso circulou em todas as redes sociais, foi matéria de jornal. Serra, eu pergunto, onde é que você estava com a cabeça quando você propôs isso? Você vai trabalhar dessa maneira, monitorando jovens propensos? Você vai fazer isso também em escola particular? É para rico e para pobre? É só para pobre a sua proposta? É muito estranho o que você anda falando sobre combate ao crime, porque combate ao crime é combate ao narcotraficante. Aquele que está... O usuário tem que ser tratado como política de saúde. Você tem que abordá-lo, acolhê-lo e recuperá-lo, junto com a sua família, e não da forma com agentes da FEBEM. Queria perguntar ao candidato qual será, caso venha a ser eleito, a sua política com relação a pessoas com deficiência. Nós criamos a rede Luci Montoro, 5 centros na cidade de São Paulo, quando eu era governador, 31 núcleos integrados de reabilitação na cidade. Elevamos o número de ônibus que é acessível para os deficientes físicos de 200, 300 para 8 mil. E eu queria saber qual será a política dele a esse respeito. Olha, Serra, eu fico muito feliz com a pergunta, porque você sabe que na condição de ministro da Educação, eu sou responsável por todas as crianças e jovens e, sobretudo, a criança com deficiência, que tem uma enorme dificuldade de frequentar a escola. A bem dizer, tinha, porque nós demos passos largos no sentido da inclusão. Eu fui o ministro da Educação que mais incluiu crianças com deficiência. Crianças que não iam para a escola, ou que ficavam reclusas em casa, ou que ficavam inclusas numa entidade beneficente, hoje frequentam a escola. Porque eu incorporei a educação inclusiva como um eixo da minha atuação no Ministério da Educação. E eu fiz mais. Fiz uma coisa inédita no Brasil. Você fala que eu sou contra parcerias, mas eu incluí as APAES no Fundo de Financiamento da Educação. Antigamente, quando você era ministro do Planejamento, não havia financiamento público para as APAES. O custeio dessas entidades ficava prejudicada porque elas não eram consideradas instituições públicas. E na minha gestão, eu passei a considerá-las como instituições públicas. Elas recebem do Fundeb como se fosse uma escola pública. Isso foi um avanço significativo. Promovi também a dupla matrícula. Um turno na escola regular, o outro turno na escola especial. Mas tem um dado que talvez você desconheça, Serra. Há, em idade escolar, na cidade de São Paulo, cerca de 15 mil crianças com deficiência que não frequentam a escola. Então, uma das primeiras medidas que eu vou tomar, como é uma população muito vulnerável do benefício de prestação continuada do governo federal, eu vou atuar de todas as formas para trazer essas crianças para a sociabilidade. Elas vão conviver com as outras crianças. São 15 mil. Essa vai ser uma das minhas primeiras atuações. O demais eu digo na minha tréplica. Muito bem, 1 minuto para a réplica. Olha, o candidato não respondeu à questão da rede Luci Montoro, dos núcleos integrados de reabilitação, que são 31 da Prefeitura. A rede Luci Montoro é do Estado. Nós vamos integrá-los totalmente, inclusive com equipamentos, com qualificação das pessoas, criar uma verdadeira rede na cidade. Não falou também da questão dos ônibus. Quando nós assumimos a Prefeitura, tinha só 300 ônibus com acessibilidade, herança do governo do PT. Hoje, isso chega a 8 mil. Por outro lado, se o Ministério da Educação promoveu alguma educação para deficiente, não foi em São Paulo. São Paulo foi 0. As APAES, tudo que eu ouvi delas foram reclamações amargas com relação ao trabalho do Ministério da Educação. Só reclamação amarga. Agora, aí são coisas que vão se afirmando como substituto para o que efetivamente tem que se fazer em São Paulo, que é uma atenção, tratar os deficientes, as pessoas com deficiência, como cidadãos. 1 minuto para a tréplica. Serra, o seu desconhecimento sobre a cidade de São Paulo é grande.
Em relação ao Brasil, eu já conhecia. Você chamou o país de Estados Unidos do Brasil, um dia desses, em entrevista para uma emissora de TV. Misturou o nome do seu próprio país, que você pretendeu presidir por 2 vezes. Foi constituinte, assinou a Constituição e não sabia o nome do seu próprio país. Você desconhece também que nós encaminhamos, e o seu vice sabe disso, as salas multifuncionais. Nós mandamos para todas as escolas do Brasil. Só não recebeu quem não quis. Todas as escolas públicas estão sendo preparadas para receber as crianças com deficiência. Eu gosto da rede Lúcio Montoro, não tem problema nenhum em relação a isso. Mas também eu gosto da parceria com a ACD, que não está recebendo do governo do Estado pelos atendimentos que faz. Eu ouvi uma reclamação essa semana passada sobre esse assunto e eu pretendo, além da rede pública, fazer parcerias com instituições com essa dignidade, que atendem há muitos anos e sabem fazer. Serra, antes de renunciar ao cargo de governador para concorrer à presidência, você passou 3 anos à frente do governo do Estado. Segundo documento oficial, repito, documento oficial do governo do Estado, você passou 3 anos sem limpar a calha do rio Tietê. Houve uma enchente que inundou uma comunidade no Jardim Helena que ficou 30 dias debaixo d'água. Eu queria saber qual a sua proposta para a enchente e o que você tem a dizer à população do Jardim Helena. Olha, eu vou retomar, já que não foi dado direito de resposta, uma questão anterior. Quer dizer o seguinte, é absolutamente falso aquilo que o candidato Haddad disse sobre uma entrevista minha à CBN a respeito de violência nas escolas. A pergunta foi de o que eu faria em relação à violência nas escolas. E eu disse que nós temos que ter um atendimento individualizado para aqueles que possam vir a praticar violência dentro da escola, que a violência existe e é um problema bastante sério, através de psicólogos, através de orientação de professores e fazendo o diagnóstico a partir das famílias desestruturadas. É muito fácil ficar falando contra o crack, ficar falando da juventude e não adotar nenhuma política a esse respeito. É uma infâmia. A palavra crack nem foi mencionada por mim, apesar do que o candidato disse na entrevista para a CBN. Isso está gravado. A rede petista pegou isso para espalhar calúnia, como costuma fazer com esta e com muitas outras questões. Agora, a questão básica ainda, que eu quero mencionar, aproveitando esse tempo, é que nós vamos criar em São Paulo um bilhete único de 6 horas. Nós vamos duplicar o tempo de duração do bilhete único. Hoje vale para 3 horas, vai passar a valer para 6 horas. E mais ainda, nós vamos fazer o bilhete amigão de fim de semana. De sábado às 2 da tarde até domingo à noite, basta um bilhete único para poder andar pela cidade. Essas são medidas concretas em benefício das pessoas que andam em transporte público na nossa cidade. Com tudo calculado, não há nenhuma enganação, como é o caso do bilhete único mensal, é uma coisa concreta, muito importante que nós vamos fazer, junto com uma bolsa creche para as mães que estiverem na fila aguardando vaga para creche para os seus filhos.